Bom dia, bom dia. Se você está aqui nesse vídeo comigo, a gente vai conversar sobre escritura pública. Então, nos dois primeiros vídeos, eu criei uma sequência lógica de forma que você consiga entender melhor as nuances do direito imobiliário. Então, primeiro te apresentei o direito imobiliário, em seguida conversamos sobre as atividades dos notários e dos registradores, em específico nos debruçando sobre alguns artigos da Lei 8.935/94. Por que falar de escritura pública? Quando a gente olha para o sistema registral, uma das informações que a doutrina nos traz é que ele é um sistema bifásico. Então, num primeiro momento, nos deparamos com a preparação documental e, no segundo momento, com o registro desse documento no que diz respeito ou à transferência da propriedade imóvel ou então alguma informação relevante sobre essa propriedade, como, por exemplo, uma escritura pública de pacto antinupcial. Então, no caso, pessoal, qual é o conceito de escritura pública? A gente pode dizer, fazendo um apanhado geral da doutrina, é o documento ou instrumento no qual ou pelo qual se materializa o ato jurídico ou contrato praticado ou ajustado pelas partes. Você pode, e aí, adiantando, como a escritura pública ela faz parte da primeira fase do sistema registral, ela gera um efeito interpartes. E aí você já pode me dizer, você pode me perguntar o seguinte, certo? Se ela gera um efeito interpartes, por que fazer uma escritura pública? Por que não um contrato particular? E é onde eu entro com você na outra perspectiva da escritura pública, que existem situações nas quais, de fato, é o documento exigido por lei. Então, por exemplo, se eu estou tratando aqui de um imóvel cujo valor excede ao equivalente a 30 vezes o salário mínimo vigente no país, necessariamente esse imóvel vai ter que ser comprado por escritura pública. A transação vai ter que ser materializada na escritura pública. Você pode me fazer outra pergunta, tá? Mas aí no caso eu financiei meu apartamento ou meus pais financiaram a casa deles e não era uma escritura pública, era um contrato particular dos meus pais com o banco. Perfeito. Essa aí é uma das exceções à exigibilidade da escritura pública. Então, se eu tiver aí um imóvel cujo valor é menor do que 30 vezes o salário mínimo vigente no país, não preciso de escritura pública. Ou então, se eu tenho um imóvel que excede esse valor, mas ele vai ser adquirido por meio ou do sistema financeiro habitacional ou por meio do sistema financeiro imobiliário. Então, aí realmente eu tenho um contrato particular que vai ter força de escritura pública, que pode ser levado diretamente ao registro, certo? Bom, se eu te der aí uma perspectiva legal das exceções à exigibilidade da escritura pública, eu tenho, por exemplo, aí a legislação que corresponde à alienação fiduciária, né? Ela pode ser um embasamento legal para isso, mas de um ponto de partida, eu poderia citar para vocês os artigos 108 e 109 do Código Civil. Então, lendo aqui o artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, acabei de falar. E o artigo 109 do Código Civil, no negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato, certo? Então, a gente consegue aí trazer já alguns embasamentos legais para o que eu acabei de falar para vocês. Bom, vamos falar sobre vantagens da escritura pública. Escritura pública, ela, como todo e qualquer ato jurídico, né, nem ato jurídico, sendo mais precisa aqui com vocês, como qualquer documento que vai fazer parte aí do sistema registral bifásico, ela vai ter vantagens e vai ter desvantagens, principalmente se eu compará-la com um contrato particular. Então, no contexto que falei para vocês, no contexto previsto, por exemplo, aí no artigo 108 do Código Civil, o contrato particular que transaciona um imóvel
cujo valor é inferior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. A gente consegue retirar e puxar algumas vantagens e desvantagens quando comparamos esse documento com a escritura pública. Então, com relação aí às vantagens, o que é que eu posso dizer para vocês? O óbvio, né, é a questão da segurança da validade do negócio jurídico. Então, considerando que esse documento vai ser lavrado por um profissional com expertise, então ele vai necessariamente observar a legislação vigente e no momento em que esse notário ele está prestando um serviço público, ele vai ter a função de garantir a eficácia desse ato jurídico que lhe foi apresentado. Isso é uma grande vantagem. Mesmo que o efeito dessa escritura seja interpartes, ela vai permitir a publicidade do negócio jurídico efetivado. Publicidade em que sentido? A escritura pública ela vai ficar arquivadinha lá no cartório lá no ofício de notas. E é possível que a qualquer momento o interessado possa solicitar uma cópia do traslado dessa escritura pública, certo? Então, é como se o documento original ele ficasse arquivado lá no cartório, certo? E aí passamos para uma outra vantagem, que uma vez que o negócio jurídico é formalizado num cartório de notas, ele vai aí possibilitar o arquivamento perpétuo da documentação que embasou essa negociação, tá? Além disso, pelo motivo principalmente relacionado com a questão da segurança jurídica, ela vai atuar aí como uma forma de prevenção de litígios, já que no momento em que esse tabelião ele precisa garantir a eficácia desse ato jurídico, então ele vai observar os aspectos legais vigentes. Então, consequentemente, isso aí por si só já é uma forma de prevenir litígios futuros. Como desvantagens, pessoal, o que é que a gente pode indicar aqui? Ela onera a celebração do contrato, claro, né? Quem buscar e lavrar uma escritura pública vai ter que pagar os emolumentos relativos a esse serviço e ela vai aumentar o lapso temporal, né, dessa celebração. Então, a celeridade que poderia se ter com um contrato particular, ela não vai ser alcançada com escritura pública, já que esse tabelião ele vai ter que verificar todos os aspectos legais vigentes, ele vai ter que obedecer a todos os requisitos que vão garantir uma eficácia daquele ato jurídico. Então, fatalmente vai ser uma negociação, vai ser um ato, uma formalização, melhor dizendo, mais demorada. O que é que podemos aqui elencar a título de requisitos? Principalmente o serviço notarial, né, voltando ali para algo que eu falei para vocês no vídeo anterior. Eles vão observar os princípios da legalidade e da formalidade. Então, legalidade, necessariamente tem que ser observados todos os aspectos da lei. E formalidade diz respeito, além dessa observância a requisitos legais, a questão de analisar, de considerar minuciosamente todos os aspectos que vão tornar aquele documento válido, certo? Bom, o que mais poderíamos dizer aqui? Poderíamos falar também sobre a estrutura básica de uma escritura pública, que essa informação você encontra lá no artigo 215 do Código Civil. Ele vai dizer o seguinte: a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Parágrafo 1º. Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter data e local de sua realização, reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação, manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes, referência ao cumprimento das exigências, legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos a leram,
a assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. Parágrafo 2º. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo. Parágrafo 3º. A escritura será redigida em língua nacional. Parágrafo 4º. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não o havendo na localidade outra pessoa capaz, que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. Parágrafo 5º. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. Outra informação relevante que podemos conversar aqui, pessoal, as formas de retificação de uma escritura pública, certo? Então, a depender, eu posso na realidade ter 2 formas de retificar uma escritura pública, ou por meio de uma retificação, ou então, conforme a legislação indica, por meio de uma reratificação, certo? Então, no caso, quando eu falo de retificação, essa retificação ela não repete todo o ato notarial já praticado, ela vai retificar o que precisa ser corrigido e ratificar as demais partes que não foram afetadas pela correção. Vai poder ser lavrada em qualquer ofício de notas e não precisa ser o mesmo notário que lavrou a escritura pública originária. Então, dependendo do que seja necessário corrigir, vai caber a lavratura de uma das seguintes escrituras. Eu posso ter a escritura de reratificação, que pode ser lavrada em qualquer ofício de notas, que necessita da assinatura de todos que participaram da escritura originária, vai poder alterar inclusive o objeto da escritura originária e incluir novos elementos, vai gerar um novo ato notarial e vai gerar uma averbação só após o registro da escritura anterior. Quando eu falo na escritura de de retificação, essa que eu falei anteriormente, a reratificação. A segunda chama-se de escritura declaratória ou de aditamento, é uma correção do traslado, certo? Ela é bem mais simples do que a primeira. Necessariamente ela precisa ser lavrada pelo mesmo tabelião que lavrou a escritura pública originária. Só o tabelião assina, não vai ter aí nenhuma assinatura das partes. Vai corrigir erros e omissões da escritura originária. Não pode alterar o objeto nem mencionar novo documento e sempre vai gerar uma averbação. Perceba que essa escritura declaratória ou de aditamento, ela vai se propor a corrigir erros bem mais simples, bem mais curtos, digamos assim, bem mais supérfluos, mais incipientes do que a anterior. A escritura pública de reratificação, ela de fato é mais densa, mais complexa, ela permite que novos elementos sejam incluídos, certo? Bom, e o que é importante também a gente frisar aqui? Existem escrituras que não são sujeitas a registro imobiliário. Como assim? Você acabou de me dizer que a escritura pública ela faz parte da primeira fase do sistema registral, que é bifásico. Então, se eu quero comprar um imóvel ou se eu quero vender um imóvel e de repente essa compra for à vista, por exemplo, eu necessariamente vou precisar aí me fazer valer de uma escritura pública. Perfeito. Só que lembre o seguinte, o direito imobiliário, ele se propõe a regular tudo que esteja relacionado com a propriedade imóvel. Só que eu posso me deparar com situações, pessoal, nas quais a escritura pública ela não necessariamente esteja tratando de uma transferência da propriedade. Então, por exemplo, se eu me deparo com uma escritura pública de transferência de posse,
Se eu estou falando em transferência de posse, e aí no caso o objetivo desse tipo de escritura pública é ser utilizado posteriormente numa ação de uso capião, então a gente não fala na possibilidade de essa escritura ser levada a registro imobiliário. São alguns exemplos aqui de situações que eu posso indicar para vocês. Eu tenho a escritura pública de pacto antinupcial, né, se for aí um regime de bens que os cônjuges pretendam adotar, que é diferente do regime legal de bens, que é o da comunhão parcial. Essa escritura pública, ela até é levada a registro imobiliário, mas ela não é registrada, ela é averbada, certo? Então, assim, o que é importante frisar com vocês, tá? Eu tenho sim escrituras públicas que não necessariamente vão ser levadas a registro, porque o objetivo delas não é propriamente transferir a propriedade imóvel, certo? Provavelmente eu posso caracterizar para vocês como escrituras públicas que vão aí formalizar algum negócio jurídico que pode estar relacionado com o imóvel, mas não necessariamente com propriedade, com transferência da propriedade, certo? Pessoal, eu acredito que essas são as informações aqui que eu poderia ter trazido para vocês sobre escritura pública. Se tiverem qualquer comentário, qualquer questionamento que desejem fazer, podem colocar aqui nos comentários que eu respondo, ou até mesmo alguma sugestão de novo assunto que eu possa abordar, ou possivelmente alguma correção, alguma inconsistência em algo que eu possa ter falado para vocês, que no entendimento de vocês possa ter gerado uma inconsistência. No mais, eu fico às ordens e desejo a vocês aí um bom dia.